É um grande privilégio fazer isso, trazer a palavra. Sou grato pela tecnologia, compensa todas as outras coisas que não podíamos fazer no passado e podemos tocar muitas casas assim, e estou feliz com isso. Vários anos atrás, estava fazendo um estudo, tinha notado que havia coisas estranhas. Estranho talvez não é a palavra certa. Respostas incomuns, aprovações, fomes, dificuldades na palavra. E comecei a fazer um estudo, isso já faz alguns anos. Desde que esse problema do vírus surgiu, essas coisas vieram à minha mente. Porque eu quero para mim e o que eu quero para nós é aprender a responder biblicamente a uma crise que surge. Quais são as diferentes maneiras pelas quais o povo de Deus, na história, lidou com fomes, pragas, pestilências e todas essas coisas? A resposta número 1 que encontramos está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sempre que surgem dificuldades, nos lembramos de refinar nosso foco e garantir que estamos em um terreno sólido. Nossas atitudes, nosso comportamento, nossos relacionamentos, essas coisas estão na ordem divina. Mas a abordagem comum nesse caso, examinaremos 3 fomes na Bíblia. E vejo que a resposta em comum de diferentes pessoas de Deus ao longo da história. O primeiro está em Gênesis 26. Se tem suas Bíblias, espero que tenha. Se está em casa, em algum lugar onde tem uma Bíblia, quero que abra em Gênesis 26. Quero que veja a resposta mais incomum à fome de um de nossos heróis da fé na história, um dos nossos antepassados, que é Isaac. Quero começar com o versículo 1. Aqui diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. A primeira frase, sobrevindo fome à terra. Saltamos então para o verso 12. Semeou Isaac na terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Amo isso. É como se Deus quisesse que entendêssemos o que aconteceu aqui. Aqui diz, ele começou a prosperar, continuou prosperando, até se tornar muito próspero. Mas o ponto era, o verso 1 diz, havia uma fome na terra. O verso 12 diz, Isaac semeou na terra durante a fome. É um momento estranho para plantar. Geralmente, quando falamos de semear e colher na igreja, estamos falando em dar. Na verdade, essa não é uma passagem sobre ofertar. É um bom princípio, mas isso não é o que está em jogo aqui. Isaac estava semeando em seu futuro. Essa é uma decisão de negócios. Ele tem plantações, ele tem gado. Esse é o futuro dele, esse é o negócio dele. Ele estava investindo em seu próprio futuro. O que é incomum é que no momento em que nada está sendo colhido, é quando não há progresso financeiro sendo feito, pessoas típicas, os fazendeiros, quem quer que seja, ele semeia e tem 100 vezes mais do que seria uma colheita normal. Isso é extraordinário, uma colheita sobrenatural. O que é sobre isso? É o fato de que Isaac ter intencionalmente semeado no seu próprio futuro, semeado em seu próprio negócio, se quiser. Ele tomou decisões que, de outra forma, pareciam tolas. Seria normal querer comer a semente, mas ele plantou a semente. Lembro de um amigo missionário, muitos anos, que me enviou um boletim. É claro que eu recebi esse boletim. Esse foi esse comentário. Pela primeira vez na minha vida, entendi o que significa na Bíblia quando diz semear com lágrimas e colher em alegria. Semear com lágrimas e colher com alegria. E ele começou a descrever, era um missionário na África, ele começou a descrever as mães que tinham os filhos amarrados nas costas e pegariam a semente que tinha fome de comer, mas optaram em plantá-la no chão. Eles plantaram e choravam enquanto plantavam.
Eles sabiam que seria uma refeição para eles agora, mas se plantassem, poderia ser um ano inteiro de refeições. Portanto, havia essa decisão desafiadora. Nesse caso em particular, quero incentivar todo empresário, quero incentivar todos os funcionários, todas as pessoas que ouvem essa transmissão, a adotar a abordagem de Isaac com esse vírus, fechando empresas, todas essas coisas loucas que estão acontecendo. Essa é a oportunidade para semearmos no nosso próprio futuro, para vir com esperança. Temos um motivo para ter esperança. O nome dele é Jesus. E ver todos os inimigos que tentou fazer, que trabalhe então para o nosso bem, para aqueles que amam a Deus, que é você, que sou eu. Para alguns, talvez é fazer um curso online. Pode ser comprar um livro e ler um livro durante esse período em casa, ou aprender a como melhor anunciar, ou o que seja. O ponto é que nós estamos tomando decisões agressivas sobre o nosso próprio futuro. O que estamos antecipando um romper, que estamos nos posicionando para a vitória, estamos até sacrificando porque acreditamos que Deus traz vida à nossa oferta. Quero encorajá-lo. Acredito que esse é um momento para mostrarmos muita coragem e muita fé. Não é um tempo para ser tolo, não é um tempo para ser descuidado, mas é a hora de ser intencional, para darmos a Deus algo para Ele trazer a vida, fazer abundar, prosperar. Portanto, isso não é sobre generosidade, é um versículo sobre nós investindo em nosso próprio futuro. A segunda história é muito incomum, de certa forma, mais incomum do que essa. Está em Neemias, capítulo 5. Se abrir aí, adoraria que lesse. Há um mais envolvido nos detalhes aqui. O que está acontecendo é que há uma fome e o povo de Deus, Israel, está ficando sem dinheiro. Eles não têm plantações para colher, eles estão com um grande problema. Eles estão vendendo suas terras para outras pessoas. Nesse caso, um judeu vendia para outro judeu. Mas o ponto é que essas terras são a herança permanente da linhagem familiar. Quando eles herdaram a terra que lhes foi marcada, essa seria da família deles a partir de então. Então, quando a venderam, estavam vendendo algo que Deus lhe havia dado. É uma situação muito, muito difícil. Quero que veja isso em Neemias 5. Vamos começar com o versículo 2. Vamos ler vários versos. Porque haviam os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. E, no entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons quanto os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Agora Neemias falando, ouvindo isso, pois o seu clamor e essas palavras muito me indignei. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois agiotas, cada um para com seu próprio irmão? Então convoquei um grande ajuntamento. Deixa eu te explicar. Quando Neemias examina e ouve o clamor do povo, eles estão dizendo, estamos morrendo de fome, não temos o que comer, tivemos que vender nossos próprios filhos aos escravos, o que é impensável. Neemias vê isso e vai na raiz disso. E ele descobriu que os irmãos estavam comprando as terras dos irmãos e estavam colocando juros pesados sobre os pagamentos a serem feitos. Eles estavam perdendo a capacidade de comprar comida. Ele os repreende e restaura para um local de família e aliança nacional. Esse é o ponto. Esse é o momento em que muitos de nós somos forçados a ficar em nossas próprias casas, por exemplo. Estamos confinados e colocados em quarentena em nossas próprias casas. O ponto é, esse é um momento de renovar e restaurar relacionamentos. Família em primeiro lugar. O corpo de Cristo, o povo de Deus. Não é hora de tirar vantagem de alguém em dificuldade.
É aqui que ajustamos a oportunidade de ganho pessoal para acomodar as pessoas que sofrem, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão sofrendo perdas ou cortes de salário, qualquer que seja. Que façamos o que pudermos para permanecer em família, para dar apoio bíblico, apoio amoroso, apoio financeiro, sempre que for possível. Sou lembrado de Atos, capítulo 2 a 5, onde a igreja experimentou esse grande avivamento. Eles começaram a vender suas terras e fazer todo tipo de coisa. O que eles fizeram é ter certeza de que não havia necessidades entre eles. Ninguém entre eles era pobre, não era um mandado do topo. Isso foi algo que nasceu entre eles. E isso é importante, não é decisão governamental de que todo mundo tem que ter o mesmo. Foi uma decisão interna que diz: cuido do meu irmão, cuido da minha irmã, quero ter certeza de que eles têm alimento, têm comida para comer, que eles têm casa para morar. Nesse momento de crise, não nos afastarmos e ficarmos preocupados com nossas próprias necessidades, nossas próprias circunstâncias. Em vez disso, é uma oportunidade para agressivamente servirmos aqueles que sabemos que estão com problemas. Talvez tenha uma crise financeira, talvez tenha uma crise médica, seja o que for. A questão é que voltamos nossa atenção para o povo de Deus e nos unimos ao caso deles, unimos a causa deles. Talvez tenha vizinhos, amigos, incentivamos as pessoas a ligar para os idosos ao seu redor, aqueles que talvez não consigam ir fazer compras. Temos muitas de nossas equipes fazendo isso nesse momento, estão fazendo exatamente isso, chamando seus vizinhos e amigos, mas também nossos próprios membros da igreja, ligar para descobrir se há necessidade. O ponto é que esse é um momento em que, em vez de reagir ao medo que ocorre solto, refina o seu foco na devoção prática e simples a Cristo e a seu povo. Quero que o meu amor por Deus seja visto e medido por meu amor pelas pessoas. Nessa história em comum, a fome aconteceu, mas nunca mais ouvimos falar dela. Diz que sua compaixão pelo outro, sua devoção pelo outro, silenciou a voz daquela tempestade, silenciou a voz daquela fome. A última história que quero pedir para que você veja está em Atos 11. Obviamente, está no Novo Testamento. É uma história interessante por muitas razões. Porque, mais uma vez, uma fome estava vindo sobre as pessoas. E o que temos aqui em Atos 11, começaremos com o versículo 27, que diz: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio César. Os discípulos, cada um com suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Amo essa história em particular por várias razões. Acho que minha parte favorita é que, quando souberam que a fome estava chegando, lembre-se, diz por todo o mundo. Isso significava que as pessoas que estão ouvindo essa palavra sabem que há uma fome vindo em sua direção e vai afetar a sua vida. A primeira coisa que eles fazem, isso é notável, a primeira coisa que eles fazem foi levantar uma oferta. Essa é a última coisa que muitas pessoas pensariam em fazer, é onde se afastaria e faria o que puder para sobreviver. Em vez disso, nessa passagem em particular, eles se moveram agressivamente para levantar uma oferta e enviá-la aos irmãos da Judéia. Eles fizeram isso de acordo com a sua capacidade, portanto, não houve manipulação, não houve coerção onde eles tinham que dar o que tinham. Não foi isso, foi essa grande gratidão pelas promessas de Deus, onde eles decidiram plantar uma semente. A primeira história que lemos é sobre Isaac, que plantou sementes. Não foi generosidade. Ele estava semeando em seu próprio futuro e em seus próprios negócios. É importante. A segunda foi os relacionamentos de aliança, semear nisso e ter certeza que está saudável. Mas essa última tem a ver com dinheiro em si. Eles levantaram oferta e a deram aos irmãos na Judéia. Isso significa muitas coisas. Poderia ser um ato de compaixão. Ouvi pessoas dizerem que os irmãos da Judéia estavam em grande crise financeira.
Se for o caso, isso obviamente é uma coisa nobre de ser feita para levantar uma oferta, mas gostaria de sugerir que pode haver algo um pouco mais na história do que isso. Judeia é daqui que os ministros do Evangelho vieram para Antioquia para trazer o Evangelho. As pessoas nessa audiência, nessa igreja, as pessoas desse corpo de crentes se converteram porque alguém veio da Judéia e lhes trouxe as boas novas. Gostaria de sugerir que isso provavelmente é uma oferta de compaixão, mas ainda mais foi uma oferta de honra. Uma oferta de honra em que, enquanto a fome aconteceu, nunca mais ouvimos falar dela. Silenciou a destruição, arrancou os dentes, calou a voz dessa fome que afetaria a vida de tantas pessoas. Nunca se falou dela de novo. Há algo profundo sobre a generosidade em tempos de necessidade pessoal. Sei por aqui que tivemos crises e desafios financeiros, e foi quando entrei no escritório do departamento financeiro e disse: preciso que façam um cheque para essa igreja aqui na cidade. E eles não conseguiram pavimentar o estacionamento. Nós agressivamente lidávamos com isso. No momento tínhamos um convidado que deveria falar conosco. Acho que foi nessa semana, se não foi semana passada ou semana que vem. Para as pessoas itinerárias, todas essas suas viagens estão paradas. A semana passada, enviamos a esse amigo nosso, ministro itinerante, o honorário, como se ele tivesse falado aqui. Queríamos honrá-lo e agradecê-lo pelo seu ministério, sua devoção a nós ao longo dos anos. Fizemos isso por vários anos, onde tivemos pessoas que não puderam pregar em uma conferência em que eram preletores, porque tinham um laudo médico e os médicos disseram que não deveriam viajar por um tempo. Então, preenchemos um cheque, enviamos os honorários a eles. Recebi uma mensagem hoje de manhã de um dos nossos funcionários que está usando um aplicativo para pagar a cabeleireira que teve que cancelar o horário com a sua esposa, mas eles estão pagando ela como se o cabelo tivesse sido feito. Fazendo o mesmo com o treinador da academia e com todas essas coisas. O ponto é que esse é o momento de semear agressivamente na vida das pessoas, de demonstrar honra, porque me recuso a me curvar diante da ameaça dessa fome, porque assim dizer, nesse caso de um vírus, me recuso a me curvar a essa coisa. Em vez disso, vou me mover agressivamente, em generosidade, para arrancar os dentes dessa coisa. Acredito que vamos ver um final muito rápido desse vírus, mas quero ser encontrado carregando o coração do Senhor quando essa coisa chegar ao fim. Quero ser encontrado naquele lugar de obediência radical ao Senhor, onde nos preocupamos com a alma das pessoas, nos preocupamos com o bem-estar das pessoas, servimos o melhor que podemos. Descobri pessoalmente que ficar trancado em casa, exceto por momentos como esse, é uma tremenda oportunidade de caminhar pela minha casa ou pela nossa própria piedade e orar, interceder, de levantar louvores ao Senhor e orar pelos vizinhos para alcançar as pessoas, para fazer ligações, para fazer tudo o que podemos. É a generosidade da alma. É como comprar gift cards. Acabei de enviar uma mensagem para o dono de um restaurante ontem para poder comprar gift cards para semear em seu negócio. Queremos que nossa cidade faça o impossível nesse momento. Queremos que sua cidade faça o impossível nesse momento. Eu creio que nós, como povo de Deus, esse é o momento de avançarmos. Avançar agora é um milagre. E é isso que deveria ser. Eu quero declarar isso sobre você, ensinar a partir da palavra 3 respostas diferentes, incomuns à fome, à perda, mas também para nos desafiar, como família da igreja, a permanecer firmes e a ter essa devoção de compromisso. Sobre essas 3 coisas, investir no nosso próprio avanço pessoal, nos negócios ou nas coisas que faz. O ponto é que investe em seu desenvolvimento pessoal, porque acredita que tem um futuro e uma esperança. Em segundo lugar, reafirmar os relacionamentos de aliança, reafirmar a devoção às pessoas, ao povo de Deus, à casa da fé, mas também a essa cidade.
Terceiro, essa coisa de generosidade. Acredito que as sementes da generosidade em épocas como essa atraem Deus a um ambiente para prosperar e crescer. É isso que estamos fazendo aqui. Temos uma equipe enorme de funcionários que eles não podem vir ao escritório para trabalhar. Estamos direcionando a sua atenção à nossa cidade, direcionando a sua atenção para vizinhos e membros da nossa família. Acredito que o Senhor está honrando essa abordagem à generosidade. Quero te encorajar a fazer o mesmo. Quero orar por você, porque a oração pela qual orei mais do que... meu Deus, acho que provavelmente já orei por isso mais do que qualquer outra das outras 5 coisas combinadas nos últimos 5 anos. Tenho orado por um romper. Deus se mostra na vida de Davi como o Deus do romper. Baal-perazim era o nome. É o Deus do romper, aquele que quando tem um obstáculo, ele rompe o obstáculo. Quando tem uma dificuldade, ele rompe através desse e traz crescimento. Ele é o Deus das respostas e soluções independente do problema. Eu quero orar, porque acredito que não é só um tempo de romper para a igreja, acho que é individualmente. Acho que toda pessoa, sei que tenho meditado em oração, em versículo em particular, te convido a fazer isso comigo, nessa descoberta da profundidade e riqueza desse versículo, que é em João 15, verso 7, onde ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Todos nós gostamos dos resultados, gostamos da resposta à oração, gostamos da graduação, gostamos da compra da casa onde moramos, gostamos desse tipo de coisa, gostamos da conclusão. Mas Deus gosta da jornada. Eu gosto do e tudo mais será acrescentado. Ele gosta. Permaneça em mim e deixe minhas palavras permanecerem em você. E eu escolhi fazer, por mim, nessa minha jornada, nesse tempo, é voltar minha atenção. Estou literalmente dedicando o meu tempo nessa temporada para aprender um verso melhor. Não para citar, posso citá-lo há anos. Não é isso, mas viver plenamente. O que significa permanecer em Cristo? O que significa estar em contínuo relacionamento afetivo com Ele? O que significa permanecer conectado à presença de Deus diante de sua face de maneira contínua? Como é isso? O que parece, para mim, ter essa consciência de que o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está repousando sobre mim. O que significa estar profundamente conectado ao coração e à mente de Deus, habitando nele. Então ele diz, e as minhas palavras permanecem em vós. É aí que, ao lermos sua palavra, algo se destaca. Nesse caso, toda essa questão da oferta, em um momento de fome, se destaca para mim. Está na minha mente há anos. Como é isso? Enfrentar um problema tão externo. Como é agir no espírito oposto e em seguida para Deus vir e trazer um romper. Como é isso? Carregamos essas palavras em nossos corações. Podemos ter uma palavra diferente, pode ser algo que o Senhor lhe falou sobre a sua família. Talvez seja uma promessa pessoal de algo que Ele fará e parece que o momento mais impossível para isso acontecer. Bem, adivinhe, é o tempo mais possível de um romper acontecer, porque Ele é o Deus que rompe com as impossibilidades. E eu vou te pedir, junte-se a mim nisso, permanecendo em Deus, esse amor afetuoso por Ele continuamente, onde sua palavra, em qualquer momento, Ele pode citar, declarar, é isso que Deus está me dizendo nesse tempo. Eu quero monitorar essas duas partes da minha vida e deixá-lo monitorar minha vida de oração, onde o romper acontece. Pai, eu oro, estou orando agora por toda a família da Beta, nossa comunidade da Beta ao redor do mundo, nossos convidados e amigos que se juntaram a nós, que esse seja o tempo em que vemos um espírito de vitória, um manto, um derramar de unção para que a vitória
que virá sobre cada pessoa, sobre cada casa. Deus, oro por nossa cidade, oro pelas cidades representadas, para que um manto de vitória, umas situações mais impossíveis, se revertam em glória de Deus. Que essa seja a hora em que recebe a glória por cada reviravolta que acontece em nossas cidades, em nossa nação. Deus, oramos pela América, oramos pela Suíça, Japão, Coreia, por todos esses países ao redor do mundo que estão se juntando a nós agora. Que haja uma reviravolta e haja uma libertação massiva do que o inimigo lançou sobre nós. Em vez disso, haja uma libertação poderosa, uma cura poderosa, que ocorra em cada casa após casa. Deus, em vez de recuar com medo, eu oro para que libere o manto de saúde e cura para o povo de Deus. Que estejamos posicionados em nome de nossos vizinhos e amigos para ver a cura e a libertação acontecerem no nome de Jesus. Oro por todas as pessoas de negócios que estão assistindo, que os defenda nesse negócio, os promova nesse negócio, que o sucesso online compense mais do que o que não está vindo por causa da quarentena, que dê sabedoria de como agir nesse tempo, que é diferente de todos os outros tempos, que nos ajude a saber como investir em nosso futuro de maneira bíblica, que nos mostre onde precisamos aumentar nossa força uns para com os outros, em nossas famílias e em nossa igreja, que nos mostre como é generosidade nesse tempo. Oro por tudo isso, no nome de Jesus, seja exaltado e mantido na mais alta honra. Amém, amém, amém. Estou carregando essa coisa no meu coração há dias. Na verdade, Chris deveria pregar hoje, mas ele gentilmente se curvou para que eu pudesse compartilhar o que estava em meu coração. Sinto que esse é um modelo profético e provavelmente será aplicado de maneira diferente em cada casa. Mas há um modelo profético em como enfrentarmos a ameaça da perda, em como enfrentarmos situações desafiadoras. Por isso, encorajo a rever essas coisas. Ore por essas coisas. A última coisa que quero fazer, eu sei que com uma audiência online tão grande, sempre há a oportunidade para pessoas que nunca fizeram um compromisso pessoal com o Senhor Jesus Cristo. O maior milagre de todos é a salvação de uma alma. Jesus tocou meu coração, Ele me mostrou o seu amor, Ele me chamou para si e eu disse sim. Invoquei o nome do Senhor e Ele me salvou. Ele me perdoou do pecado. Ele me livrou do meu passado e tornou possível que andasse com Ele. Essa oferta, esse presente de salvação é oferecido a toda pessoa que assiste essa transmissão, que não pode ter tido um relacionamento pessoal com Jesus. Meu Deus, se houve um momento em que deveria ser óbvio que precisamos de um Salvador, precisamos de um libertador, precisamos de um Pai que trabalha em nosso favor, que nos defende agora. Quero incentivá-lo, mas isso custa, e vai te custar. Não são os seus dólares, mas é a sua vida. É o fato de abandonarmos nossa vida de pecado, de benefício próprio, para nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir para orar comigo agora. Só diga essas palavras comigo. Pai, venho até você como pecador, venho a ti como precisando de perdão. Peço-lhe que me perdoe de todo o pecado. Me afasto deles. Não servirei a nenhum outro Deus além de Jesus. Não seguirei nenhum outro estilo de vida, a não ser o estilo de vida de Jesus. Peço que agora me encha com o seu Espírito Santo e permita que viva como representante de Jesus na terra. Peço isso pela honra do nome de Jesus. Amém, amém. Bem, obrigado. Obrigado por se juntar a nós nesse cenário em comum, nesse contexto em comum. Muito obrigado, obrigado por tirar tempo do seu dia. Abençoo no nome de Jesus. Oro para que a face de Deus brilhe sobre você. Oro para que cada família tenha um aumento de encontros divinos, experiências divinas. Oro para que todos assistindo, que Deus libere sobre você, sobre mim, um dom de fé para esse tempo. And I pray for everybody watching that God would release over you, over me, a gift of faith.